E aí, gente, tudo bem? Estamos mais um novo Nerd React. Vou falar sobre a Ahsoka Tano, primeiro episódio com spoilers, tá? Se você não viu, pare o vídeo agora. Alerta de spoiler, eu vou falar de spoiler. Nos meus reviews, eu não vou ficar fazendo só o review. Eu vou também elaborar questionamentos, né, sociológicos, científicos sobre a série. Vai ser bacana. Tá, para começo de história, eu gostei muito do episódio, vou falar por quê, tá? E eu vou falar por que eu gosto tanto de Guerra nas Estrelas, de Star Wars, e também gosto de Jornada nas Estrelas, né? O pessoal fica escolhendo entre uma e outra, quando a gente pode olhar para os dois universos e são bem bacanas, com abordagens diferentes, tá? Depois eu vou falar a diferença dos dois universos, por que eu gosto de um, por que eu gosto do outro, quais são as abordagens diferentes, tá? Bom, essa série da Ahsoka Tano, para quem não sabe, ela é aprendiz, né, do Anakin Skywalker ou Darth Vader, né? Na verdade, é aprendiz do Anakin, né? O Darth Vader é o alter ego que matou o Anakin. Vou falar o que o Obi-Wan Kenobi sempre falou, tá? Mas a série não se trata só dela. Na verdade, a série podia se chamar Rebels, tá? Pra quem não conhece Rebels, eu acho um dos desenhos mais bacanas, mais bem elaborados, mais bem feitos que já foram feitos de Star Wars pela Disney. A história é bem interessante dos refugiados Jedi do período do Império, que é um período que eu acho um dos mais importantes da história de Star Wars. Tá? A história de Star Wars começa com uma república forte, com o Conselho Jedi, passa por uma revolução, um golpe de Estado, né? Daqueles que a gente vê bastante em repúblicas no mundo real. O golpe de Estado vira Império, até o retorno de Jedi, que volta a ser uma república mais desorganizada, e a gente está nesse período aí dessa república mais desorganizada e frágil nessa série da Ahsoka Tano, que é a continuação de Rebels, que começou naquele período autoritário, ditatorial, né, tenso da época do Império, tá? E aí vamos elaborar alguns questionamentos de Star Wars, por que eu gosto, né? Primeiro, para quem não entendeu ainda, Star Wars é uma alegoria, né, sobre o fascismo, né, ou sobre o combate ao fascismo, ou o combate a esse tipo de coisa, né? Você pode ver isso no visual, no forma que são representado o Império, nas formas, no militarismo, né? Então, cara, se tu gosta desse tipo de coisa, ou seja, se tu é a favor de regimes autoritários, esse tipo de coisa, Star Wars talvez não seja uma série bacana para você, ou você não tá entendendo direito, tá? Então, Rebels se trata disso. Rebels são rebeldes, são pessoas que estão contra um regime autoritário, tá? É basicamente isso, né? Pode fazer paralelo com todo movimento rebelde em regimes autoritários ao longo do mundo, né? Se trata disso, de pessoas que estão sendo perseguidas e estão lutando com um regime forte e autoritário. Sempre foi assim em Star Wars, né? Desde o Império, né? A nova ordem lá dos últimos filmes, né? É sempre assim, né? Você pode fazer até um paralelo com qualquer regime autoritário lá dos anos 40. E é muito esteticamente parecido, tá? De propósito, tá, gente? De propósito. E é isso que eu acho bacana de Star Wars, tá? Star Wars sempre é isso. Rebels trata disso e a Ahsoka Tano trata de novo disso. Só que agora a gente tá numa república desorganizada, né? Abrindo brecha pro retorno de um novo período ditatorial. Que depois tenta acontecer, a gente vê nos últimos filmes de Star Wars isso, né? Tá? O que eu gosto dessa série, além de ser a continuação da série bem bacana que é de Rebels, a estética volta para a origem de Star Wars, tá? O modelo estético volta. E para começar o modelo estético, a gente não pode deixar de voltar para a abertura. Com a descrição do que está acontecendo, com a contextualização. Isso é muito bacana em Star Wars. Abrindo a história, já mostrando onde eu estou, o que está acontecendo, o que se trata. Tá? E já começa bem por aí. E é um retorno às origens de Star Wars, tá? A gente pode ver isso já no começo, como a gente pode já ver isso nas primeiras cenas dos primeiros filmes, onde, se você pegar o terceiro filme, Star Wars, né, a Vingança do Sith, basicamente é quando você tem as primeiras cenas dos Jedi entrando. Isso acontece no primeiro filme da trilogia prequel, acontece no terceiro filme da trilogia prequel. Sempre tem umas cenas impactantes com dois Jedi entrando, né? E
se tornando caos aquele ambiente. A diferença é que agora não são Jedi, né? São algo que não são Sith, mas não são Jedi também. Não está bem explicado no primeiro capítulo. Em Rebels isso já era citado, já. A gente tem o Jedi e o Sith, e temos outras entidades que estão no meio, né? É como se os Jedi representassem a luz, o Sith representasse a escuridão, e a gente tem tons de cinza no meio, né? Rebels foi uma das primeiras séries a falar disso, né? Não é uma coisa binária, né? Não é um maniqueísmo, né? Star Wars cada vez mais traz isso, e eu acho isso muito bacana. Então essa cena é o retorno às origens de Star Wars, tá? O resgate de alguém. Isso acontece em vários filmes de Star Wars, né? Você está resgatando alguém que está preso em um determinado cenário e começa o filme assim, tá? Então você tem vários filmes de Star Wars que repetem essa mesma fórmula. Isso é bem bacana. E aí passa essa cena, existe um resgate, tá? E aí passa por uma outra cena, né? Da Ahsoka Tano já aparecendo. E aí eu acho bem bacana que já começa a voltar o esquema dos droids, né? Dos modelos de dos robôs com inteligência artificial, né? Lutando, né? Se você não se lembra do General Grievous, né? Do terceiro filme da prequel, ele era também um droid, né? Na verdade, assim, ele não é um droid, né? Vocês vão ver que é um modelo orgânico, biológico. Ele é orgânico, mas ele se torna cada vez mais um droid. É algo parecido que o Vader também passa, né? Mas eles são droids mesmo. Droids que estão lutando com a Ahsoka Tano, né? E lutando com aquele velho instrumento que não sabe de luz, né? Mas é quase um bastão, né? Que é a coisa que você tem em artes marciais como Aikido, que tem um bastão, né? Um bastão que é muito usado na guarda imperial. Você vê isso aí lá em Mandaloriano, você vê isso aí no segundo filme da última série, né? Certo? Você vê isso aí várias vezes em Star Wars, né? É um instrumento bacana, certo? E aí, depois dessa cena, se resgata um mapa estelar que vai tentar descobrir onde está o General Thrawn, que basicamente é o gancho do filme, né? Na verdade, o gancho do filme, né? Na verdade, a gente tem dois ganchos, né? Um é do General Thrawn, o outro eu vou falar a seguir. O outro fator que vai movimentar a história é a busca pelo Ezra Bridger. E aí é um problema para quem não assistiu o desenho, né? Mas aí dá para entender sem assistir o desenho, eu não vejo problema, mas para entender o impacto da busca do Ezra Bridger, que é um adolescente Jedi que a gente vê crescer no desenho, se desenvolver, e é bem bacana ver isso, né? Até um sacrifício final, tá? Se tu não viu o desenho, dá uma olhada, que é bem bacana. E o sumiço dele, tá? E aí me parece que vai ser uma jornada do herói, né? Mais com a Sabine, né? Que é uma Mandaloriana, que também está no desenho, que vai ser chamada Aventura, e é aquela velha jornada do herói, aquele velho partner que a gente conhece tanto do Luke Skywalker. Vai ser chamada Aventura, vai ter um desafio, vai falhar, e isso a gente já vê no primeiro episódio, né? Se você assistiu, você sabe disso. Né, vai ter que evoluir, vai ter que renascer, e eu acho que ela vai ter que literalmente, eu não assisti o segundo episódio ainda, mas desconfio que ela vai ter que literalmente renascer, ter uma revelação, né, passar por tudo isso e vencer lá no final, tá? É o velho esquema da jornada do herói, né, do mentor aprendiz, né, da Ahsoka Tano, que leva o nome da série, mas da Sabine, que basicamente vai ser a aprendiz, que vai passar pela jornada do herói, e como eu disse, que talvez seja a personagem mais importante desse gancho, porque ela está emocionalmente ligada ao Ezra, vai ter que vai mover essa busca, né, pelo garoto, que não é mais garoto, eu acho, na série, e vai ser por isso. Então, é bem bacana, né, ver isso acontecer, e de novo, a gente vai ter aqueles personagens lá que representam quase que o Sith, né, o aprendiz, né, e o mestre, o Sith, sempre são assim. Geralmente o aprendiz tenta matar o mestre, né? Processo é bem esse mesmo, bem violento, né? E a gente vai ver o que deve acontecer nos próximos capítulos, tá? A história realmente é fechadinha, bem elaborada, né? Não é uma história profunda, mas, gente, nem todo filme precisa ser exatamente muito profundo. E eu acho que Star Wars tem momentos profundos, né?
Tem momentos profundos e eu vou depois fazer um apanhado desses momentos profundos, desde do Yoda, de palavras do Yoda, Obi-Wan Kenobi, da história, né? E da propaganda contra o fascismo, que eu sei que eu tô falando. Né? Se você não pegou isso, é uma propaganda contra o fascismo comercializada, né? E isso é bacana porque é algo comercial, mas tem um fundo de ética por cima, que às vezes fica forte, né? Tem o segundo filme da nova série, né, que foca no Luke Skywalker, e aí é basicamente o último filme que ele aparece no último filme, né, mas é o último filme que ele tá vivo, né, tem um sacrifício final. Muita gente não gosta desse filme, mas tem uma mensagem política atrás do filme bem interessante, tá? Então Star Wars sempre tem isso, né? Se você tá surpreso por essas mensagens, eu acho que você não tá entendendo isso desde o início. É bom rever os conceitos, tá? Eu vou falar mais sobre isso. Star Wars como eu disse, é uma alegoria contra o autoritarismo. São momentos de autoritarismo, e nesses momentos as pessoas se superam e se melhoram e lutam contra isso. Tá? Jornada nas Estrelas é outra coisa. Né? É uma utopia que vem de uma distopia. Eu vou falar isso num vídeo, comparando as duas coisas e falando sobre Jornada nas Estrelas. Eu acho que as duas séries são as principais responsáveis pela popularidade do gênero de ficção científica e pela cultura nerd. Então, as duas fazem um papel bacana nesse ponto, tá? E é interessante ver as duas, tá? Aí é apresentado o processo da jornada do herói com a Sabine, né? O aprendizado, o erro, né? Ela tira lá o mapa, leva para casa e rouba um mapa, não sei o que vai acontecer depois. E finalmente a falha, né? A falha no último desafio, no final do episódio, a falha. A jornada do herói clássica, tá? Que, por incrível que pareça, não se desgasta, né? Eu não acho desgastante, não. Né? Porque existem variações desse pattern, né? O pattern toda vida não é igual, tá? Então é bacana. E aí eu tenho a falha, que é o processo final. A luta é bacana. Achei bacana que ela falhou, né? É muito diferente da história da Rey, né? Na última série. Que ela não passou por esse processo até passou por um processo de crescimento, mas assim, o processo de falha, né, ela não passou. Aí eles estão acertando realmente nesse processo, e eu acho bacana. Porque é a vida, né, gente? A gente falha, a gente erra, e nós nos superamos. E é legal quando o cinema imita isso. É legal quando o cinema mostra que as pessoas não são perfeitas. As pessoas, elas cometem erros, elas melhoram, elas evoluem. O processo é esse, isso é bacana no cinema. Tá, eu vou fazer o review do episódio 2 depois, espero que vocês gostem, tá? Eu gostei bastante desse episódio. De novo, Star Wars pode não ser muito profundo, né? Mas é sempre a crítica que eu faço, gente. Nem todo filme é pra ser profundo, tá? E tem sua profundidade em alguns momentos, Star Wars, tá? Tem essa profundidade. Ele não é um mero filme de ação que fica toda hora tendo lutas em si. Tem dilemas aí, né? Em Mandaloriano tem vários dilemas lá. Dilemas associados à inteligência artificial, dilemas associados à república, a formas de governo, ao autoritarismo. Então tem vários dilemas aí, às vezes bem trabalhados, tá? Certo? A gente tá aqui eu vou falar depois um vídeo sobre cultura nerd, nacionalismo, patriotismo, né? Porque é que existe um certo preconceito ainda contra a cultura nerd, apesar de hoje ser bacana ser nerd, mas ainda existe um certo preconceito. Mas é isso. Digam aí se vocês gostaram do vídeo, né? Comentem, é importante o engajamento de vocês. Sem o engajamento a gente não tem comunidade, sem comunidade o canal não é divulgado. Se o canal ser divulgado a gente não consegue manter o canal, então eu peço a ajuda de vocês, tá? Você dê o like, se inscreva no canal, siga-nos nas redes sociais, aperte o sininho para receber o vídeo, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu!